Olá, bom dia, caros irmãos e irmãs, paz e bem. Manifestar mais uma vez a alegria de chegar a cada um de vocês, aos seus lares, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos iniciando as reflexões da 16ª semana do Tempo Comum. E hoje, segunda-feira, dia 24 de julho, nós vamos rezar, vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículos de 38 até 42. Alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está, quem é maior do que Jonas? No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está, quem é maior do que Salomão? Meus caros irmãos e irmãs, alguns doutores da lei, fariseus, pedem a Jesus um sinal que possa dar para eles, então, credibilidade à sua missão. A atitude dos doutores da lei e dos fariseus, ela representa aquilo que nós poderíamos chamar de um racionalismo religioso. Ou seja, é aquela atitude bem típica, muito própria daqueles que, para crerem, exigem acontecimentos sensacionais, extraordinários. Se não acontecer isso, não há motivos para crer. Na verdade, Jesus, ele havia realizado publicamente numerosos prodígios pelo poder do Espírito Santo, mas esses líderes, eles permaneceram fechados e muitas vezes ainda perigosos em relação ao Jesus Mestre. E, de certa maneira, na resposta de Jesus, a gente percebe uma certa indignação com essa posição. E por quê? Porque ele e a sua palavra são o sinal a acolher por aqueles que querem conhecer os mistérios do reino de Deus. Mateus é muito interessante porque Mateus ele lembra o sinal de Jonas. Os ninivitas pagãos, eles souberam reconhecer em Jonas um sinal de Deus e eles tiveram, assim, a grandeza. Reconhecendo esse sinal, se converteram. Os doutores da lei, os fariseus, nem o sinal da morte e da ressurreição do Filho do Homem haviam de reconhecer. E é que um sinal de Deus, aqui que está o ponto central, um sinal de Deus, nós só vamos compreender a partir da fé. E a fé, ela não resulta de uma evidência, de um cálculo lógico, mas a fé, ela vem da disponibilidade para a gente acolher o dom de Deus, que é o próprio Jesus. Coisa que mestres da lei e fariseus não foram capazes de fazer. Então, os doutores da lei e os fariseus mostraram exatamente que eles não tinham essa disposição, essa abertura. Então, como que eles poderiam compreender o sinal de Jesus morto e ressuscitado? Jamais. Da mesma forma, a outra parte, a rainha do sul, da qual o Evangelho nos fala, ela fez uma longa viagem para ouvir Salomão. Para quem quer acompanhar isso, está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 10. Mas eles se recusaram a escutar Jesus, que é muito maior, muito mais importante do que Salomão, porque é a sabedoria, a palavra de Deus em pessoa.
É o sinal definitivo de Deus para o mundo. O convite para nós, à luz desse trecho do Evangelho, é também como que a gente no nosso cotidiano, como que a gente se abre para abrir-nos e termos disponibilidade para acolher o dom de Deus, porque é o próprio Jesus. Então, como que a gente acolhe a sua palavra, a sua mensagem? Esse é o decisivo para nós. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, a gente celebra na igreja Santiago Maior Apóstolo. E obviamente, no dia 24 de julho. E para que bem possamos celebrar Santiago, nós vamos então rezar a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 até 28. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e se ajoelhou com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" E ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" E eles responderam: "Podemos." E então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate em favor de muitos." Um belíssimo evangelho, nesse dia que a igreja celebra o apóstolo Santiago. Aliás, Santiago, dito o maior, é filho de Zebedeu, como nos indica o Evangelho, E foi chamado por Jesus junto com o irmão dele, o João. E Tiago, o João, o Pedro, eles figuram sempre como testemunhas privilegiadas de muitos episódios da missão de Jesus. Quando vocês lerem nos Evangelhos a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, a própria transfiguração, a agonia lá no Horto das Oliveiras, são os 3 que estão próximos de Jesus. E a profecia que Jesus fizera a Tiago, prenunciando que haveria de beber com ele o cálice do sacrifício, conta-nos a história que se realizou plenamente ao ser decapitado por Herodes Agripa por volta do ano 44. A gente pode atestar isso lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, bem no iniciozinho do capítulo 12. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo mártir. E segundo a antiga tradição, o Tiago ele teria sido evangelizador na Espanha. E a partir do século IX, o Santiago ele recebe assim, um culto, uma devoção extraordinária em Compostela, na Espanha. E ali, na Espanha, em Compostela, se erigiu um santuário, se ergueu um santuário que se tornou para a Europa um dos maiores lugares de peregrinação a partir da Idade Média, o Santiago de Compostela. O Evangelho, ele nos chama a atenção, de que no reino de Deus é maior aquele que serve, aquele que se coloca a serviço, aquele que se desgasta, que morre para si, para que o outro possa ser salvo. O reino de Deus, o Evangelho, ele nos provoca que a gente, no nosso cotidiano, a gente se desgastar para resgatar muitos. Então, o reino de Deus, ele não é feito de títulos, não é feito nem de reconhecimento humano,
Não são palmas, não são aplausos, mas é serviço, é abertura, é disponibilidade, é dar tudo o que podemos para que o outro ele possa ser salvo. Essa é a perspectiva que Jesus coloca. E uma virtude evangélica, penso assim que é fundamental, que nós precisamos aprender todos os dias no seguimento de Jesus, é servir. É servir. Porque o servo, novamente falando aqui, é aquele que cuida do serviço do reino, é aquele que está sempre à disposição das causas do reino de Deus, com o coração livre, disposto, animado, desejoso de se entregar, de fazer o bem para outra pessoa, de sempre desejar que o outro seja mais importante do que ele. Isso exige um espírito de esvaziamento, de saída de si mesmo, de fazer tudo para que o outro seja elevado, seja reconhecido. Então o servo de que nos fala o Evangelho, o servo ele está ali apenas para servir. Veja, eu dei a ênfase no apenas, para mostrar exatamente essa perspectiva de estar desejoso de se entregar, de estar ali de coração livre. Ele está ali para servir. Nós estamos aqui para servir, para prestar o melhor para o outro, o melhor do que nós temos para o outro. E nós, à luz da perspectiva do Evangelho, nós não esperamos reconhecimento de forma nenhuma. Não devemos esperar ser bem tratado e muito menos elogiado, porque nós não fizemos nada mais do que deveríamos fazer do que servir. Nesse espírito de abertura, nesse espírito de humildade, do que nos pede exatamente o Evangelho. A quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 27 de julho, nós vamos rezar, vamos celebrar a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos de 16 e 17. Quero recordar que na quarta-feira a gente celebra na igreja São Joaquim e Santa Ana. Mesmo que tenhamos recordado em nossas celebrações no domingo que passou, a gente também recorda a partir de São Joaquim e Santa Ana dos nossos avós, lembrar dos nossos idosos e idosas. Então também vai aqui uma prece por cada um. E o Evangelho que nos é proposto, então, ele nos diz o seguinte: disse Jesus aos seus discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Primeiramente, bom lembrar quem é Joaquim e Ana, pai de Maria, são os pais de Maria, avós de Jesus. Pertencem, obviamente, a esse período que está situado entre o Antigo e Novo Testamento, ali no meio. E seus nomes, eles não aparecem na Bíblia, mas a gente aceita eles a partir da tradição. São nomes ricos de significado, uma simbologia profunda. Joaquim significa Deus concede. Ana é o mesmo que graça. Então é um casal, a partir do significado dos seus nomes, um casal abençoado por Deus. Desse casal nasce Maria, e de Maria nasce Jesus. Os evangelhos, a gente diz assim, os evangelhos apócrifos, aqueles que não são reconhecidos como evangelhos oficiais, falam das suas dificuldades de Joaquim e de Ana. Tem um texto da igreja, da igreja da Armênia, do século VIII, se não me falha a memória, que diz para a gente, nesses evangelhos apócrifos, que Joaquim e Ana eram justos e puros. Eles levavam uma vida piedosa e um comportamento inocente e, assim, imune à calúnia. Eram zelosos na oração, eram zelosos no jejum e na abstinência. Ou seja, eles observavam, assim, as normas da sua religião. Era uma família assídua ao templo, uma família cheia de caridade,
eram incansáveis no trabalho e, em consequência, diz esse trecho dos apócrifos, que eram ricas de bens. E eles, por terem posses, eles dividiam então o rendimento deles anual em 3 partes. Uma parte era para o templo, e sustento então lá dos sacerdotes do templo. A outra parte era para os pobres e a terceira parte então era para o sustento deles. Ora, a partir dessa descrição que o Evangelho apócrifo, desse texto da igreja da Armênia, relata, é muito lógico a gente pensar que Deus os tenha chamado a participar do mistério de Jesus, cuja chegada prepararam. Então permanece a glória de terem sido os pais de Maria, a qual nós a chamamos de Nossa Senhora. Por fim, nesse dia que celebramos na igreja São Joaquim e Santa Ana, como eu falei há pouco, no início da reflexão, mesmo que o Papa tenha estabelecido de a gente lembrar dos avós, celebrar os avós no domingo, domingo que passou, é bom a gente lembrar, à luz de Joaquim e Ana, lembrarmos também os nossos avós, sejam os avós nossos que estejam vivos, aos nossos avós falecidos, cuja memória permanece em nossa mente, em nossos corações. Toda vez que eu lembro, por exemplo, dos meus avós, que são todos eles falecidos, mas eu lembro de um provérbio africano, que diz assim que das panelas velhas tira-se a melhor sopa. Então os avós, a gente pode dizer assim, que são verdadeiras preciosidades. Nós precisamos rodeá-los de cuidados, de carinhos, e não desperdiçar o muito que tem para nos dizer e ensinar. Eu sempre digo assim que os nossos avós são o poço da sabedoria, que no seu jeito, com a sua maturidade, tem muito a nos transmitir a partir da sua experiência de vida e de fé. Então, tem muito a ensinar para a gente, particularmente a sua fé. São pessoas sempre portadores de esperança. Então, que possamos também, num mundo onde a gente vive essa cultura do descarte, que nós possamos sim valorizar muito os nossos avós, os nossos idosos, nessa perspectiva, que são as verdadeiras preciosidades. E a gente sabe, quando a gente tem em casa algo que é precioso, a gente cuida, a gente zela. Os nossos idosos, os nossos avós, são a preciosidade que precisamos cuidar e cuidar bem. Caros irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, neste mesmo horário, levando então as reflexões de quinta, sexta e sábado desta 16ª semana do Tempo Comum. Desejo toda a paz e todo o bem com as bênçãos de nosso querido Santo Antônio.